Vocês não precisam de padre? Então, estou deixando a paróquia. Você, cristão ou não cristão, você sabe que a casa de oração é um lugar consagrado para que a igreja se ajuntem para lá estarem adorando o Senhor Jesus. Mas nós estamos vendo que no tempo de política, alguns políticos vão à casa de oração e sobe no púlpito para estar falando dos seus projetos futuros. Eu pergunto para você, você acha que é lícito que um político suba ao púlpito da casa de oração para falar dos seus projetos políticos? Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Hélio. Falaremos a seguir. Nos últimos tempos, nós estamos vendo coisas estranhas acontecendo na casa de oração. Veja o que aconteceu nesta casa de oração. É? Então, beleza. Vocês não precisam de padre? Então, estou deixando a paróquia. Infelizmente, nos últimos tempos, nós estamos vendo coisas estranhas acontecerem dentro da casa de oração. Como acabamos de ver, um membro da Igreja de Jesus Cristo, dentro desta casa de oração, falou a respeito de um político neste recinto. O líder que ali estava, ele não gostando daquilo que foi feito por este membro, ele o repreendeu dizendo, já que a presença dele ali não era vista por este membro como sendo algo necessário, ele estava saindo e assim o fez se retirando do recinto. Eu quero dizer para você que particularmente eu vejo que tanto o membro como o líder eles estão errados. Porque foi falar de política dentro da casa de oração. E o outro, por ser um líder e ele está falando algo que vem da palavra de Deus, ele não se comportou como tal, fazendo com que ele se revoltasse daquilo que foi falado pelo membro e saindo do recinto. Eu, particularmente, não concordo com esta postura, mas eu quero dizer para vocês. Infelizmente, neste tempo de política, nós estamos vendo coisas estranhas acontecerem, mas nós estamos observando que muitos políticos têm adentrado a casa de oração e têm subido no púlpito e tem falado dos seus projetos políticos. Eu, particularmente, não concordo com esta postura. A casa de oração é um lugar para que nós possamos adorar único e exclusivamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma coisa também eu quero deixar bem claro. Não que a política não venha fazer parte daqueles membros que ali estão. Eu acredito que um líder que está ali, mesmo que fale da palavra de Deus, há também a necessidade de que ele deixe bem claro que cada membro que ali está, é necessário que eles conheçam pelo menos o mínimo de política. E eu acredito que o líder, por ele estar ali, há também a necessidade de que ele venha falar a respeito de política. Por isso que na casa de oração eu vejo esta necessidade de falar a respeito de política sem influenciar os seus membros a votar em A ou B.
Porque, agindo assim, um líder, ele estaria direcionando o voto daquelas pessoas. Então, nesse sentido, eu não concordo, mas eu acho que uma casa de oração, ela pode sim falar a respeito da necessidade que há de cada membro de conhecer um candidato para que ele possa decidir em quem eles vão votar. Eu vou contar para você algo que aconteceu comigo quando eu era diácono. Chegou na porta da casa de oração um irmão e ele disse para mim: por favor, fale para o pastor que o irmão, e ele disse, o seu nome está aqui. Eu fui e falei com o pastor. O pastor olhou para o irmão e continuou sentado. E aquele irmão que havia falado comigo, ele olhava para o relógio e ficava de um lado para o outro. Foi quando ele disse para mim: irmão, fala para o pastor que eu preciso falar algo para ele e eu estou com pressa. Foi quando eu voltei lá para o pastor e falei que o irmão disse que estava com pressa e precisava falar com ele. Mas o pastor continuou dando andamento para o culto. E este irmão, ele ficou de uma maneira a qual eu observava que ele já estava ficando nervoso. E eu fiquei ali na minha posição e ele para lá e para cá. Foi quando ele disse: fala para o pastor que o pastor presidente me escolheu como o vereador da cidade e ele deu para mim a liberdade de sair falando nas casas de oração que eu sou o candidato do pastor presidente. Eu ouvindo aquilo, eu disse, o irmão quer falar de política. E o pastor, após ele falar quem era, o pastor já o conhecia. Eu nunca havia visto, mas acredito que o pastor já o conhecia. E o culto estava tendo o andamento. E o pastor estava direcionando o andamento daquele culto. Foi quando este irmão falou para mim que ele era o candidato do pastor presidente, que eu olhando para ele, eu pensei, agora ele está se colocando em uma posição de alguém superior até ao pastor que lá está. Ou seja, ele era o candidato do pastor presidente. Mas eu, como diácono, eu filtro ali na porta as coisas que acontecem. E na minha autoridade de diácono, naquele momento, eu achei que aquele irmão não iria adentrar ali, porque, primeiro, o pastor já havia visto, e eu estava ali para fazer aquilo a qual o pastor orientara no culto. Então, entendeu eu que o pastor não iria dar para ele a oportunidade de subir ao púlpito naquele momento. Mas, como eu disse, ele se sentiu superior até ao pastor da casa de oração, quando ele disse que ele era direcionado pelo pastor presidente, então ele se sentia no direito de subir ao púlpito para falar da sua candidatura. Isto eu entendo como sendo algo que não é para ser feito dentro da casa de oração. É por isso que nós estamos vendo muitos irmãos reclamarem deste comportamento que está acontecendo nos últimos tempos dentro da casa de oração. E, infelizmente, muitos chamam essas pessoas, a qual não concorda com essas coisas, de intolerante. Eu quero dizer para você, como eu já disse, deve sim falar de política dentro da casa de oração, mas jamais direcionar voto em candidato nenhum. Cada um tenha a liberdade de votar em quem ele achar que deva. Mas, infelizmente, nos últimos tempos, coisas estranhas estão acontecendo que há de causar confusão até dentro
da casa de oração. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.